Na manhã de 8 de novembro de 2024, a jovem Catalina Leiva, de apenas 24 anos, saiu de casa acreditando que estava prestes a mudar sua vida para sempre. Ela havia recebido uma proposta de trabalho tentadora, com um salário autossuficiente para realizar os sonhos que vinha cultivando ao lado do namorado. Mas o que deveria ser o início de uma nova etapa se transformou em um pesadelo sem volta. Horas depois, Catalina seria encontrada sem vida em um terreno desolado, em circunstâncias que até hoje levantam mais perguntas do que respostas. Ao redor de seu corpo não havia sinais de roubo, nenhuma testemunha, apenas um detalhe perturbador que intrigou até os peritos: uma peça íntima que não pertencia a ela. Quem colocou Catalina naquela emboscada? Que promessa de emprego foi usada como isca para atraí-la? E, acima de tudo, por que alguém tiraria a vida de uma jovem que só sonhava em crescer na vida? Hoje, vamos mergulhar em um dos casos mais revoltantes e misteriosos da Colômbia recente: o assassinato de Catalina Leiva. Um crime que expôs não apenas a vulnerabilidade de jovens diante de falsas promessas de trabalho, mas também falhas graves na investigação. Falhas que até hoje mantêm sua família em uma angustiante espera por justiça. Fique comigo até o fim deste vídeo para conhecer a cronologia completa dessa história, os detalhes da cena do crime, as mensagens suspeitas que Catalina recebeu antes de desaparecer e a polêmica, a última foto que pode guardar a chave para desvendar quem estava por trás de tudo isso. Meu nome é André e este é o canal André Crimes. Sejam todos muito bem-vindos. Sandra Catalina Leiva nasceu em Bogotá no ano 2000, em uma família simples de classe média, cercada de afeto e valores sólidos. Seus pais, Luiz Hilário Leiva e Amparo Acosta, e o irmão Jason sempre a descreveram como uma jovem responsável, dedicada e sonhadora. Catalina não buscava os holofotes nem se perdia em futilidades. Desde muito cedo, demonstrou interesse em estudar, aprender e se desenvolver em várias áreas. Em 2019, formou-se em Criminologia, um curso que refletia sua determinação em compreender as estruturas sociais e sua busca pela justiça. Mas ela não parou por aí. Mais tarde, também se qualificou como assistente médica, mostrando sua versatilidade e o desejo profundo de ajudar pessoas. Apesar de tanto esforço, o mercado de trabalho se mostrou cruel. As oportunidades eram escassas e, quando surgiam, pouco tinham a ver com a dedicação que ela havia colocado nos estudos. Para se sustentar, precisou trabalhar em um call center durante as noites. A rotina era cansativa, mas não apagava seu brilho. Catalina valorizava os pequenos momentos: assistir filmes em casa, reunir-se com a família e participar de encontros simples. Mas havia uma paixão que ocupava um espaço especial em seu coração: as motocicletas. E foi justamente em um motoclube, em 2023, que ela conheceu Andrés Cárdenas. A amizade entre eles floresceu rapidamente, sustentada pela paixão em comum pelas motos, até se transformar em um relacionamento amoroso. Aos olhos da família, Andrés parecia ser um bom rapaz, respeitoso, atencioso e envolvido nos projetos de Catalina. Ambos estudavam na universidade e, em 2024, chegaram a criar um pequeno negócio online de donuts e pães que entregavam de motocicleta. Para Catalina, aquele projeto era mais do que uma renda extra. Era um símbolo de independência, algo que ela poderia chamar de seu. Naquele momento, com 24 anos, a vida finalmente parecia entrar nos trilhos. Mas então, no início de novembro de 2024, uma notícia mudou tudo.
Catalina contou à família e ao namorado que havia recebido uma proposta de emprego para trabalhar com produção audiovisual, com salário equivalente a cerca de $1.000 mensais, um valor significativo na Colômbia. Para uma jovem que trabalhava duro para conquistar seu espaço, essa era a chance de mudar sua história. Na noite de 7 de novembro, ela avisou aos pais que dormiria no apartamento de Andrés, já que tinham um projeto da faculdade para terminar. Chegou a enviar mensagens à família e até uma foto do trabalho concluído, por volta das 3 horas da manhã. Ninguém poderia imaginar que aquela seria a última madrugada em que Catalina estaria em segurança. Tudo parecia dentro da normalidade, mas no dia seguinte, 8 de novembro, o destino reservava uma reviravolta cruel. Catalina acordou cedo, se arrumou com cuidado para a entrevista e saiu cheia de esperança. Andrés, sempre solícito, se ofereceu para levá-la até o ponto de encontro. Segundo ele, deixou a jovem em uma rua próxima ao local combinado e marcou de buscá-la 1 ou 2 horas depois. Essa seria a última vez que Catalina foi vista com vida. Quando voltou para buscá-la, por volta das 9h30 da manhã, ela não estava mais lá. As mensagens não eram respondidas. As chamadas caíam no vazio. Um silêncio desesperador começou a se instalar. No início, Andrés acreditou que talvez ela tivesse se atrasado na entrevista, mas conforme as horas passavam, a preocupação só aumentava. O celular de Catalina permanecia ativo, mas ninguém atendia do outro lado. Desesperado, Andrés ligou para Jason, irmão de Catalina, explicando que não conseguia mais falar com ela. Jason, já apreensivo, insistiu para que ele fosse imediatamente a uma delegacia registrar o desaparecimento. Enquanto o boletim de ocorrência era feito, Jason telefonou para os pais. E foi nesse momento que Luiz Hilério e Amparo receberam a notícia que nenhum pai ou mãe deseja ouvir. Catalina estava desaparecida. A polícia agiu rápido, emitindo um alerta de busca. Amigos e familiares também se mobilizaram, ligando para colegas de faculdade, vizinhos, conhecidos do motoclube, mas ninguém tinha notícias. Foi então que Andrés lembrou de um detalhe crucial. Ele e Catalina compartilhavam a localização do celular. A polícia rastreou o sinal e seguiu a rota até um bairro afastado, uma área abandonada, marcada por entulhos, roupas velhas espalhadas, bitucas de cigarro e sinais de uso de drogas. Ali, em meio ao cenário desolador, encontraram Catalina Leiva. Ela estava caída de bruços, com alguns pertences ao redor: óculos, roupas e celular. Seus sapatos estavam próximos, mas nada parecia ter sido roubado. A primeira pista era clara, não se tratava de um assalto, e o detalhe mais perturbador ainda estava por vir. A cena do crime impressionava por sua estranha limpeza. Não havia sinais claros de luta no local, mas o corpo de Catalina trazia marcas evidentes de agressão. O Instituto Nacional de Medicina Legal demorou 8 dias para divulgar os resultados oficiais, e o que veio à tona chocou ainda mais a família. Catalina havia sido abusada sexualmente e, em seguida, sufocada até a morte. Seu corpo exibia múltiplos ferimentos, hematomas nos seios, nas costas, no rosto, além de fraturas que indicavam resistência. Ela havia lutado até o último instante pela própria vida. Mas havia outro detalhe que deixou os investigadores intrigados. Catalina usava uma peça íntima que não pertencia a ela. Tanto seus pais quanto Andrés, o namorado, confirmaram que aquela calcinha não fazia parte das roupas dela. Esse achado abriu espaço para especulações sombrias. Logo começaram a circular rumores nas redes sociais. Muitos acreditavam que Catalina havia sido enganada com uma falsa proposta de emprego ligada a uma rede de exploração sexual por meio de webcams. A hipótese ganhou força quando, em seu computador, a polícia encontrou conversas com um ex-colega chamado Tai Ariza, que teria apresentado Catalina a uma mulher chamada Carolina Correia, responsável por organizar a suposta entrevista. A tragédia, que já era devastadora, começava a se transformar em um mistério cada vez mais perturbador.
E em meio a tantas dúvidas, a família de Catalina passou a questionar não apenas a investigação, mas também o depoimento de Andrés, o namorado que havia sido a última pessoa a vê-la com vida. Segundo ele, Catalina pediu para ser deixada em uma rua próxima ao local da entrevista, e não exatamente na porta. Mas para os pais, essa versão nunca fez sentido. Por que ela preferiria caminhar sozinha por uma área estranha se poderia ser acompanhada até a entrada? Além disso, Andrés só procurou a polícia mais de 1 hora depois de perceber que Catalina não respondia. Esse intervalo, segundo a família, poderia ter sido crucial para evitar a tragédia. Outro ponto chamou a atenção: a foto que Catalina enviou para Andrés pouco antes de desaparecer. Na imagem, aparece um homem caminhando em uma área muito parecida com o local onde o corpo seria encontrado. Ela escreveu dizendo que estava nervosa. Para a família, este homem provavelmente foi a última pessoa a estar com Catalina viva. Mas Andrés disse que não fazia ideia de quem ele era. Também causava estranhamento o fato dele ter demorado a lembrar do recurso de localização do celular, justamente a chave para encontrar o corpo. Para os pais de Catalina, essas omissões eram difíceis de aceitar. Enquanto isso, o Ministério Público parecia agir com extrema lentidão. Os laudos demoraram dias para sair. O celular e o computador de Catalina ficaram semanas sem análise. Houve troca de promotores responsáveis pelo caso, atrasando ainda mais o andamento. A cada entrevista, os pais expressavam sua frustração, afirmando que era como se a vida da filha não importasse às autoridades. Foi nesse contexto de negligência que surgiram as hipóteses mais perturbadoras. Muitos acreditavam que Catalina teria caído em uma armadilha montada por redes criminosas que se disfarçavam de agências de emprego para recrutar mulheres jovens. O detalhe da calcinha que não era dela e as conversas encontradas em seu computador reforçavam a suspeita de que alguém tentou forçá-la a entrar em um esquema de exploração sexual online. Nas mensagens, apareciam nomes como Chayariza e Carolina Correia, pessoas que teriam intermediado a falsa entrevista. Quando o Andrés tentou entrar em contato com o Chay, ela afirmou que seu celular havia sido roubado e que suas redes tinham sido clonadas, negando qualquer envolvimento. Mas para a família essa explicação nunca soou convincente. Apesar da dor, os pais de Catalina não ficaram em silêncio. Eles começaram a dar entrevistas, expuseram a negligência da investigação e, em dezembro de 2024, participaram de protestos organizados por Andrés e por movimentos sociais. O caso de Catalina passou a ser símbolo da luta contra a violência de gênero na Colômbia, que nos últimos anos tem registrado números alarmantes de feminicídios. Mesmo assim, os meses passaram e a investigação pouco avançou. O homem da fotografia nunca foi identificado. As conversas suspeitas não foram investigadas a fundo. E a cada dia, a sensação de impunidade só aumentava. A frustração da família se intensificou ainda mais quando perceberam uma mudança no comportamento do Andrés. Ele, que inicialmente parecia devastado, pouco a pouco foi se distanciando. Enviava apenas mensagens esporádicas para saber do andamento da investigação e, segundo relatos, passou a frequentar festas como se a vida tivesse voltado ao normal. Para os pais, essa postura era incompreensível e aumentava ainda mais as dúvidas sobre o que realmente havia acontecido. O caso de Catalina permanece até hoje envolto em sombras e incertezas. O que deveria ter sido uma oportunidade de trabalho transformou-se em uma armadilha mortal. Quem foi responsável por atrair a jovem até aquele lugar? Quem era o homem da última foto? Por que Catalina vestia roupas que não eram dela? E por que as autoridades falharam em responder a perguntas tão cruciais? Essas são questões que seguem abertas, mas que sua família insiste em manter vivas para que a morte de Catalina não seja em vão. O caso de Catalina continua sendo uma ferida aberta na Colômbia. Uma jovem cheia de sonhos, projetos e futuro, que acreditou em uma oportunidade de trabalho e acabou vítima de uma armadilha cruel. Sua morte expõe mais uma vez a vulnerabilidade das mulheres diante de redes criminosas que exploram a fragilidade econômica e emocional para atrair vítimas para situações de risco inimagináveis. E a cada novo detalhe que surge, mais perguntas se acumulam. Quem realmente entrou em contato oferecendo aquela vaga? Havia uma rede por trás ou tudo se limitou a uma pessoa? Será que algum dia a família de Catalina terá respostas?
O que sabemos é que enquanto a justiça não vem, seus pais transformaram o luto em força e continuam cobrando das autoridades que o caso seja levado até o fim. E a história de Catalina também serve de alerta. Quantas outras jovens não estão sendo enganadas neste exato momento por falsas promessas que escondem perigos irreversíveis? Catalina não deveria ter sido vítima de nada disso. Ela deveria estar viva, ao lado da família e dos seus sonhos. Mas e você? Já conhecia esse caso? Sabe de mais detalhes que não foram abordados aqui no vídeo? Deixe nos comentários, sempre com o máximo de respeito à vítima e aos demais espectadores. Gostou do conteúdo? Então deixe o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias como essa. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.